O que você pensaria se eu lhe dissesse que a guerra que você está assistindo agora nos noticiários é, na verdade, entre os países errados? Você vê as bandeiras americana e iraniana na tela, assiste aos locais onde os mísseis caem e acredita que o mundo está sendo arrastado para o fogo por causa desses dois países. Mas e se eu lhe dissesse que o Irã é apenas um peão neste enorme tabuleiro de xadrez? Há um jogador muito maior esperando silenciosamente ao fundo, o alvo real, e todos evitam mencionar o nome dele. Hoje, falaremos sobre a verdade real que surgirá quando a fumaça dos mísseis se dissipar. Porque esta guerra não é verdadeiramente entre dois países, ela é parte de uma competição global maior. Chamamos isso de a maior luta de poder do nosso século porque estamos enfrentando literalmente dois gigantes. De um lado está os Estados Unidos da América, o líder indiscutível do atual sistema global, e do outro lado está a China, crescendo silenciosamente, mas incrivelmente rápido, querendo mudar as regras em seu próprio favor. A competição entre esses dois países não é apenas uma corrida simples sobre quem tem mais tanques ou aviões. Esta é uma guerra multidimensional sobre quem determinará a linguagem, o comércio e as regras futuras do mundo. Bem, você pode perguntar: o que tudo isso tem a ver com as explosões no Oriente Médio? Tem tudo a ver, porque toda grande potência tem um ponto fraco, e o ponto fraco da China é a sua terrível dependência daquilo que a mantém de pé, a energia. Pense no milagre econômico da China, um país enorme onde vivem bilhões de pessoas, posicionado como a fábrica do mundo. No entanto, esta fábrica massiva precisa de uma quantidade inimaginável de energia para operar continuamente, e seus próprios recursos internos nunca são suficientes para isso. Neste exato ponto, aquele país crítico no mapa entra em cena, o Irã. O Irã é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo, e, apesar de todas aquelas pesadas sanções internacionais, é o fornecedor de energia mais importante e barato da China. Imagine por um segundo, se a América quisesse cortar as veias de energia de seu maior rival global, ela atacaria a China diretamente ou miraria no país do qual ela compra a maior parte de seu petróleo. Quem controla a energia controla não apenas os poços de petróleo, mas também uma economia massiva que gira em torno dessa energia. A geografia onde ocorre essa transferência vital de energia torna as coisas ainda mais tensas. Uma parte enorme do petróleo mundial tem que passar por uma passagem estreita chamada Estreito de Hormuz. O Irã pode controlar um lado deste estreito, mas a atual dominância militar sobre as águas pertence inteiramente à Marinha dos Estados Unidos. Os enormes porta-aviões da América não estão esperando naquelas águas apenas para se exibir. Eles estão lá para lembrar ao mundo inteiro que podem cortar aquele fluxo vital de energia para a China com uma única ordem, quando necessário. Em outras palavras, a América detém o potencial de apertar a garganta de seu maior rival à distância, usando esta vantagem massiva que possui sobre as rotas de energia. Na verdade, a guerra entre esses dois gigantes já havia começado anos atrás, não com bombas, mas com tarifas alfandegárias. Durante anos, assistimos a uma guerra comercial entre a América e a China que se tornou cada vez mais intensa. Os impostos massivos que impuseram aos produtos um do outro, as pesadas sanções às empresas de tecnologia e a competição de produção nos mercados globais foram, na verdade, os passos de uma tempestade muito maior. Esta guerra certamente não é apenas uma questão militar, é uma luta econômica de vida ou morte em seu cerne. Anos atrás, a China lançou o maior projeto da história para reduzir sua dependência do mercado americano e construir seu próprio império econômico. Quando olhamos para a rota desse projeto massivo, a mesma região aparece diante de nós novamente. Você provavelmente já ouviu falar desse plano massivo que a China chama de Iniciativa do Cinturão e Rota. A construção de uma moderna rota da seda conectando a Ásia à Europa e à África, consistindo em bilhões de dólares em portos, ferrovias e rodovias. Este projeto é o plano da China não apenas para vender seus próprios produtos ao mundo, mas também para se tornar o novo árbitro do comércio global. Um dos países mais críticos na rota terrestre desta enorme rede comercial é o Irã, como você pode ver claramente ao olhar para o mapa. O Oriente Médio forma um dos pontos de conexão mais importantes para a China neste projeto. Portanto, cada grande incêndio iniciado no Oriente Médio significa, na verdade, sabotar o projeto histórico da China e cortar essa estrada. Então, em todo esse cenário, o Irã é apenas um peão pobre e passivo?
Não exatamente. O Irã está tentando sobreviver por meio de acordos estratégicos de longo prazo de bilhões de dólares que fez com a China e precisa da China para respirar economicamente. A China também precisa de um parceiro confiável no Oriente Médio que permaneça fora do controle da América. Para a China, o Irã não significa apenas petróleo barato, ele também se destaca como um elemento de equilíbrio indireto muito forte contra a hegemonia americana na região. Em outras palavras, o Irã não é um simples peão, mas um dos parceiros estratégicos mais importantes que a China colocou à frente para proteger seu próprio rei neste tabuleiro de xadrez massivo. Não apenas petróleo e rotas comerciais, mas também a tecnologia do futuro está envolvida. Há uma terrível corrida tecnológica entre a América e a China pela inteligência artificial, segurança cibernética, produção de microchips e sistemas de satélite no espaço. As guerras futuras não serão mais vencidas apenas em trincheiras, mas em cabos de fibra ótica e satélites fora da atmosfera. A América nunca poderá tolerar que a China a supere nesses campos tecnológicos. Portanto, pressionar os aliados da China militar e economicamente significa, na verdade, distrair o inimigo naquela grande guerra tecnológica e quebrar as cadeias de suprimentos. Se você notar, duas superpotências nucleares nunca lutam entre si diretamente. Os exércitos americano e chinês nunca ficam frente a frente e disparam balas uns contra os outros porque isso significaria o fim de todo o planeta. Em vez disso, eles usam um método que conhecemos muito bem do passado: guerras por procuração, proxy wars. As grandes potências evitam lutar diretamente e realizam sua competição por meio de terceiros países. Ataques, sanções ou operações militares contra o Irã são os exemplos mais claros dessa luta indireta. Como a América não pode atingir a China diretamente, ela envia uma mensagem muito dolorosa ao visar um de seus parceiros mais críticos no mundo. Então, como a China responde a essa estratégia agressiva? A China tem uma estratégia muito clara, filtrada por milhares de anos de sabedoria estatal: nunca se apresse e nunca entre em conflito direto. Em vez da China usar seu poder militar como uma peça de exibição, ela prioriza o crescimento econômico silencioso. Enquanto a América gasta trilhões de dólares em guerras sem fim no Oriente Médio, a China constrói portos silenciosamente, faz acordos de petróleo e aumenta seu poder correndo risco zero. Eles estão jogando um jogo de longo prazo com muito mais paciência e fazendo planos de 100 anos, porque sabem muito bem que entrar em uma guerra destruiria seu próprio milagre econômico. A estratégia da América é inteiramente baseada em parar ou retardar essa ascensão implacável. Washington usa todos os instrumentos à sua disposição, sem hesitação, para proteger sua atual liderança global. Ameaça as rotas de energia da China, proíbe a transferência de tecnologia e tenta cercá-la com seus aliados quase em um círculo. A política de pressão e contenção nada mais é do que um esforço da América para manter este novo poder ascendente dentro dos limites que ela pode controlar. As últimas crises no Oriente Médio devem ser lidas exatamente como uma parte muito importante dessa grande operação de cerco. Toda essa competição implacável está nos arrastando para um ponto muito perigoso, em direção a um novo bloqueio global. O mundo está gradualmente se tornando bipolar e os países estão sendo silenciosamente forçados a escolher lados. De um lado estão o dólar americano, a tecnologia americana e a aliança ocidental, enquanto do outro lado está o capital chinês, a tecnologia chinesa e os países asiáticos integrados a eles. Isso é exatamente o que chamam de Nova Guerra Fria. Países como o Irã enfrentam o perigo de colapsar com um tremor a qualquer momento ou se transformar em um campo de batalha porque estão exatamente sobre essas enormes linhas de falha. Porque esta competição não é apenas uma questão de política externa distante que concerne a dois países, esta situação afeta diretamente a sua vida. O aumento repentino nos preços da energia, o dobro dos preços dos produtos eletrônicos que você compra, a interrupção dos equilíbrios comerciais globais e as economias entrando em uma espiral de inflação são todos resultados desse grande choque. Em um mundo onde dois gigantes se pisoteiam, infelizmente não há possibilidade de a grama não ser esmagada. Uma crise que surge em um lado do mundo cria um efeito borboleta que inflará diretamente a sua conta do mercado por meio das cadeias de suprimentos. É por isso que agora devemos aprender a ler a verdade real por trás dos eventos enquanto assistimos às notícias. Eles constantemente falarão sobre uma crise de segurança no Oriente Médio, regimes perigosos ou ameaças regionais.
Explicarão as razões justificadas para a guerra aparente por páginas, mas se você apenas ler os eventos por meio de um único país, nunca verá a história completa. A crise do Irã certamente não é um evento independente por si só. É apenas uma pequena cena de uma competição global muito maior e mais implacável que se estende da Ásia à América e que remodelará o mundo inteiro. Agora vamos voltar àquela grande pergunta que fizemos no início do vídeo. Este conflito que você está assistindo na tela é realmente apenas uma guerra local entre a América e o Irã? Ou é uma frente novinha em folha aberta nos desertos do Oriente Médio da competição entre América e China? Estamos apenas assistindo às sombras lutando no palco, mas as mãos que seguram aquela luz estão em lugares muito diferentes. Talvez a questão não seja apenas o Irã ou aquela geografia, a questão é quem moldará o futuro do mundo. Se você quer entender de onde virá o próximo passo, não olhe para onde os mísseis caem, volte seus olhos para onde os principais jogadores estão esperando silenciosamente.